Aleluia. Tome a sua Bíblia nesta hora. Levante mais alto que você puder a sua Bíblia. Isso. Vamos dizer juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Com a Bíblia levantada, ore comigo dizendo: Senhor Deus, que nesta hora a tua palavra, que é o meu alimento, seja realidade neste púlpito. Venha, Senhor, falar ao meu coração. Conceda ao pregador tua graça, tua sabedoria, a tua unção, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Gustavo, um filho tão querido, vai dividir a semente da palavra de Deus aos nossos corações. Amém. Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo. E que mantivessem a Bíblia aberta nessa carta. Essa foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. E, portanto, é uma carta extremamente pessoal. Nessa carta, além de ensinamentos, Paulo compartilha o próprio coração dele com Timóteo. Timóteo, um verdadeiro filho na fé. Um jovem, mas um jovem que estava passando por momentos extremamente difíceis na caminhada cristã. A situação de Timóteo era uma situação tão terrível, tão desesperadora, que Timóteo estava a ponto de simplesmente abandonar a caminhada com o Senhor e abandonar o ministério. Tanto assim que nessa carta Paulo diz para Timóteo: Timóteo, eu me recordo da fé que primeiro habitou na tua avó Lóide, na tua mãe Eunice, e eu sei que habita também em você. Por isso eu peço, Timóteo, reaviva o dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Porque aquele dom no coração de Timóteo, aquele fogo que ardia dentro dele estava quase se apagando. Aquele fogo que um dia esteve tão forte. Aquele fogo que em outros tempos havia sido usado por Deus para aquecer o coração de tanta gente. Aquele fogo que durante um tempo havia sido usado por Deus para trazer luz para o caminho de tanta gente. Aquele fogo estava se apagando. Essa era a situação de Timóteo. Uma situação complicadíssima, desesperadora. Timóteo estava a ponto de desistir de tudo, de abandonar tudo e de seguir outro caminho. Paulo fica sabendo disso. E mesmo preso em Roma, mesmo estando velho, mesmo em cadeias, Paulo, ao saber essas notícias acerca de Timóteo, Paulo decide escrever uma carta.
a sua última carta. Uma carta extremamente pessoal. O propósito de Paulo é falar com Timóteo acerca da caminhada cristã, acerca do ministério, acerca da vida com Deus. É disso que trata essa carta que vamos ler nessa manhã. Vida com Deus. E o mais impressionante, irmãos, é que Paulo, na tentativa de encorajar Timóteo novamente, ao falar sobre a caminhada cristã, Paulo não maqueia a caminhada cristã. Paulo não diz assim, a caminhada cristã é fácil. Paulo não coloca uma maquiagem na caminhada cristã dizendo, é tranquila, é sossegada, é soft. Você consegue levá-la numa boa? Não, Paulo não fala isso. Ao falar sobre a caminhada cristã, ao falar sobre a vida com Deus, ao falar sobre o ministério, Paulo diz para Timóteo, sim, Timóteo, a caminhada é árdua, a caminhada é difícil, o viver com Deus não é fácil. E Paulo fala sobre isso nessa carta, expondo a própria vida dele, vida essa que Timóteo conhecia muito bem. Timóteo havia caminhado com Paulo por muitos anos, em muitas viagens, em muitas ministrações, em muitos momentos. Timóteo havia sido companheiro de Paulo por muitos dias, meses e anos. Timóteo sabia como era a vida de Paulo. E Paulo, portanto, para encorajar a fé de Timóteo, que estava enfraquecida, Paulo começa a relembrar Timóteo da caminhada cristã, uma caminhada que eles viveram juntos. E Paulo, então, lembra Timóteo daquilo que eles viveram em Listra. Aqui no capítulo 3, a partir do versículo 10, Paulo escreve essas palavras para Timóteo. Timóteo, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Versículo 11, as perseguições, os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Paulo, portanto, lembra a Timóteo de uma experiência que eles viveram juntos, em Antioquia, Icônio e Listra. Listra não era uma cidade desconhecida de Timóteo. Listra era a cidade de Timóteo. Ele vivia em Listra, e foi em Listra que Paulo pregou o Evangelho. Foi em Listra que Paulo curou um paralítico que ouvia a mensagem. Foi em Listra que as pessoas quiseram sacrificar touros e bois para Paulo e Barnabé, achando que eles eram os deuses gregos Zeus e Hermes, Mercúrio. Foi lá em Listra, e Timóteo viu isso tudo. Foi lá em Listra que Paulo e Barnabé rasgaram as vestes e disseram, olha, estamos pregando o Evangelho para vocês, para que vocês se convertam a Deus e afastem a adoração aos ídolos, deixem os ídolos. E aquelas pessoas lá em Listra, que antes estavam tão animadas com Paulo e Barnabé, quando Paulo e Barnabé disseram, não somos deuses, aquelas pessoas simplesmente pegaram em pedras e começaram a apedrejar Paulo. Foi lá em Listra que Paulo ficou desacordado e foi arrastado como morto para fora da cidade. Timóteo sabia disso porque ele estava lá. Ele havia nascido em Listra e vivia em Listra. Portanto, Timóteo, o ministério e a caminhada cristã não são fáceis. A caminhada cristã é árdua. Você se lembra do que eu vivi em Listra? Você se lembra, Timóteo, que nós fomos juntos para a cidade de Éfeso? Nós tomamos Tito e viajamos para Éfeso, paramos em Creta, onde deixamos Tito, e fomos nós dois juntos para a cidade de Éfeso. E aconteceu em Éfeso aquilo que eu temia. Quando chegamos na cidade de Éfeso,
vimos que lobos vorazes haviam entrado dentro da igreja, haviam ensinado doutrinas erradas para o povo e haviam desviado muitos da igreja. Paulo cita o nome dessas pessoas. No capítulo 2, no versículo 16, Paulo escrevendo para Timóteo, que está em Éfeso, pastoreando a igreja de Éfeso, Paulo diz assim: evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Alastra-se como câncer, é como uma doença ruim, que se multiplica rapidamente e contamina a mente e o coração das pessoas. Mas é um câncer, alastra-se como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim pervertem a fé de alguns. Paulo lembra a Timóteo que na caminhada cristã é possível encontrar pessoas que faziam parte da igreja, mas que por alguma razão se desviaram do caminho do Senhor e começaram a trazer um ensinamento canceroso para a igreja. No caso de Himeneu e Fileto, o ensinamento deles era assim: já ressuscitamos todos completamente, estamos completamente ressuscitados. Qual era o problema desse ensino? Temos que nos lembrar que ideias erradas geram comportamentos errados. Teologias, ensinamentos errados geram comportamentos errados. Paulo está combatendo o ensinamento aqui de Himeneu e Fileto, que diziam: a ressurreição já aconteceu, estamos completamente transformados. Qual era o comportamento que estava nascendo dessa teologia? Bem, se a ressurreição já aconteceu plenamente, então nós já fomos totalmente transformados. E se nós já fomos totalmente transformados, então nós já não somos de maneira nenhuma influenciados pelo pecado. E se não somos de maneira nenhuma influenciados pelo pecado, nós nunca mais desejaremos o que é mal. E se nós nunca mais desejarmos o que é mal, todos os desejos que temos, eles são necessariamente bons. Esse é o desdobramento a ressurreição já aconteceu plenamente. Todos os desejos que temos são bons, porque já fomos completamente transformados. E sabe o que estava acontecendo? Algumas pessoas, dentro da igreja de Éfeso, começavam a dizer: já que todos os desejos que temos são bons, então podemos entrar na casa de algumas mulheres e seduzi-las e levá-las para a cama. Porque se já somos transformados, esse desejo que temos de nos deitar com essas mulheres não pode ser errado, só pode ser de Deus. E assim as pessoas começaram a viver uma vida desenfreada de pecado. Paulo fala sobre essas pessoas aqui no capítulo 4, ele diz assim, no capítulo 3, perdão: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, serão arrogantes, serão blasfemos. Nos últimos dias os homens serão desobedientes aos pais, serão ingratos, serão ímpios, sem amor pela família, serão irreconciliáveis, serão caluniadores, serão sem domínio próprio, serão cruéis, serão inimigos do bem, traidores, precipitados, serão soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. Eles parecem ser cheios de piedade, eles têm um discurso tão bonito e tão maravilhoso, têm aparência de crente,
mas eles negam o poder da piedade. A piedade não transforma a vida deles, não transforma o caráter deles, não transforma o coração deles, não transforma a mente deles, não os torna mais santos, não os torna mais parecidos com Jesus. Eles têm uma aparência de piedade, mas a vida deles é uma vida de uma pessoa afundada no pecado. E Paulo continua dizendo: afaste-se desses também. Olha o ensinamento terrível, são esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, os quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Se a ressurreição já aconteceu totalmente, todos os desejos são bons. E se são bons, se um homem tem um desejo por uma mulher, e esse homem entende que ele já ressuscitou, então esse desejo é bom e ele pode se deitar com quaisquer mulheres. E Paulo diz: Timóteo, esse ensino está se alastrando como câncer pela igreja. Uma igreja que Paulo conhecia muito bem, porque era a igreja que ele, Paulo, havia plantado na Ásia. Ele conhecia as pessoas, ele conhecia inclusive Himeneu e Fileto, aqui ele chama pelo nome. No ministério encontramos não apenas essas dificuldades de perseguição, Timóteo, mas existem pessoas que conhecemos pelo nome e que se desviaram da verdade e estão também tentando desviar outros da mesma verdade. Timóteo, não apenas isso. Existem aqueles homens e pessoas preciosas que durante a caminhada nos abandonam. E Paulo cita 2, 1:15. Paulo diz assim: você sabe, Timóteo, que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes, amigos de Paulo. Pessoas que haviam caminhado com Paulo por muito tempo. Pessoas que haviam feito o ministério ao lado de Paulo por tanto tempo. Pessoas que iam à igreja com Paulo. Pessoas que haviam pregado com Paulo. Pessoas que Paulo conhecia pelo nome, íntimas dele. E Paulo diz: meus amigos, Fígelo, Hermógenes, pessoas que eu conhecia, pessoas com quem eu convivi, pessoas com quem eu andei lado a lado. E Timóteo, nos meus momentos mais difíceis, me abandonaram. Simplesmente viraram as costas e foram embora. Pessoas por quem eu dei minha vida, eu investi o meu tempo, investi a minha história, investi meus recursos, investi tudo. Me abandonaram. E não somente esses, Timóteo, você se lembra de Demas? Pois é, Demas. Demas havia plantado igrejas com Paulo. E Paulo fala que Demas, esse que era seu cooperador, e em muitas cartas de Paulo nós lemos o nome de Demas. Paulo diz: Demas, tendo amado o presente século, tendo amado este mundo, me abandonou e foi para Tessalônica. Capítulo 4, versículo 9. Timóteo, você se lembra de Himeneu e Fileto? Me abandonaram. Você se lembra de Himeneu e Fígelo e Hermógenes? Me abandonaram. Himeneu e Fileto começaram a distorcer o evangelho. Demas, aquele que pregava o evangelho conosco, Timóteo, ele simplesmente abandonou a fé. Foi embora. Esse é o coração de Paulo. Com o propósito de encorajar Timóteo na caminhada cristã, de perseverar no caminho com Deus. Paulo não maqueia a vida com Jesus. Ele não diz: Timóteo, é tudo tão lindo, tão maravilhoso, tão perfeito. Ele diz: não, Timóteo, existem perseguições, existem batalhas, sim.
Timóteo, existem pessoas que um dia estão conosco e depois nos abandonam. Quando as coisas começam a ficar complicadas, elas viram as costas. Existem outros discípulos a quem ensinamos, mas que depois pegam aquilo que ensinamos e distorcem. Porque eles querem que as pessoas os sigam. Movidos por ganância, têm aparência de piedade, Timóteo, mas negam o poder transformador da piedade. Existem pessoas assim, Timóteo. Timóteo, tem um outro homem chamado Alexandre. Alexandre o latoeiro me causou muitos males. Ele resistiu fortemente às nossas palavras. Previna-se de homens como esse, Timóteo. Não é estranho. Você já viu alguém encorajar uma pessoa na caminhada cristã contando essas histórias? Um Timóteo que está com o coração quebrado, um Timóteo que está com o coração desesperado, dizendo: eu vou abandonar tudo, não aguento mais, é muita pressão. E ele recebe uma carta de Paulo, e Paulo, para encorajá-lo, diz: Timóteo, é assim mesmo. É duro. Perseguição, traição, abandono, mentiras, esquecimento. Você já imaginou um encorajamento assim? Eu imagino que se não fosse Paulo que tivesse escrito essa carta, estaria todo mundo aqui desesperado. Meu Deus, que Bíblia que é essa que ele está pregando? Não é? Mas é Paulo. Mas o mais impressionante nessa carta, meus irmãos, é que depois de falar sobre todas essas lutas que ele, Paulo, viveu, depois de lembrar a Timóteo tudo aquilo que ele passou, as perseguições, os abandonos, as traições, as dificuldades, as lutas, depois de falar tudo isso, o mais impressionante é perceber que Paulo terminou bem. Paulo não termina essa carta amargurado ou ressentido. Apesar de todo esse histórico da caminhada dele, ele termina assim. Capítulo 4, versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Paulo continua dizendo: foi difícil, eu fiquei sozinho, esperava que amigos meus estivessem do meu lado, esperava que as pessoas se levantassem comigo e dissessem: eu conheço esse homem. Mas ninguém apareceu, Timóteo. Ninguém. Eu fui deixado sozinho. Mas como é que Paulo termina? Que isso não lhe seja cobrado. Um coração sarado. Paulo disse: Deus, é verdade que ninguém apareceu para estar do meu lado. É verdade que naquele momento, no calor da batalha, me deixaram sozinho. Mas, Senhor, perdoe-lhes, que isso não lhe seja cobrado. Um coração sarado, um coração restaurado, um coração saudável. Ao invés de dizer: Deus, manda um raio na cabeça deles, eu que semeei tanto na vida desses homens e mulheres, e agora, no momento mais difícil, eu estou sozinho, mate-os, ó Deus. Mas não, foi: Senhor, eu estive sozinho. Mas não cobra isso deles. Não cobra isso deles. Perdoa-os, Senhor. Perdoa-os. E não somente isso, não era um homem que estava simplesmente com o coração sarado, mas era um homem que continuava tendo visão para o futuro. Ele escreve para Timóteo, versículo 13 do capítulo 4.
quando você vier, porque ele, no versículo 9 ele diz, procure vir logo ao meu encontro. E no versículo 13 ele diz, Timóteo, quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Trode, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. E no versículo 11, ele diz, somente Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Então Paulo chama Timóteo para vir ao encontro dele, pede a Timóteo para trazer Marcos para estar com ele, porque é útil para o ministério, e pede a Timóteo para trazer os livros e pergaminhos. Por quê? Porque Paulo continuava com a expectativa de sair da prisão e continuar pregando o evangelho para as outras pessoas. Ele estava com o coração sarado, mas ele continuava vendo o ministério como uma possibilidade. Eu estou preso agora, mas eu acredito que Deus pode me tirar da prisão. Então, vem Timóteo, traz Marcos, traz os livros, traz os pergaminhos, porque há muito trabalho para ser feito ainda. Ele não era uma pessoa ressentida com Deus, ou com o ministério, ou com o trabalho, ou com a igreja. Ele continuava cheio de amor pela igreja, querendo escrever cartas, querendo escrever livros, querendo continuar a pregar o evangelho, querendo servir o Senhor ainda na jornada dele. Um coração sarado em relação às pessoas, um coração sarado em relação ao ministério. Timóteo, Deus pode me tirar daqui, e se eu sair daqui, eu quero sair pregando. Então traz Marcos, vem ao meu encontro, traz os livros, traz os pergaminhos. Mas se todavia Deus não me tirar da prisão, se todavia eu for realmente condenado à morte, bem, Timóteo, ele escreve no versículo 6. Bem, pode ser que seja perto o tempo da minha partida, versículo 7. Eu combati o bom combate, eu terminei a corrida, eu guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Ele estava não apenas sarado no coração dele em relação às pessoas que o haviam abandonado na caminhada. Ele estava não apenas sarado em relação ao ministério, porque ele tinha a expectativa de, saindo dali, eu quero pregar de novo. E ele estava 100% no relacionamento com Deus. Ainda assim, se Deus não me tirar daqui, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Já agora me está reservada a coroa da justiça a mim, e a todos quantos amam a vinda do Senhor. Paulo terminou bem. Apesar das dificuldades na caminhada cristã, e a caminhada cristã é difícil. Mas o que aconteceu na vida de Paulo que ele tenha terminado bem? Alguns podem dizer, bem, Paulo terminou bem porque ele era um homem que orava muito. É verdade, Paulo orava muito. Escrevendo aos Coríntios, quando ele falava sobre a oração em línguas, ele disse, eu oro muito mais do que vocês. Paulo era aquele que chamava as pessoas para orarem sem cessar. E dizia, olhem para mim, me imitem, porque essa era a vida de Paulo. Paulo era alguém que conhecia a Bíblia muito bem. Paulo era um homem que participava de vigílias, que jejuava muito. Mas ele não coloca nada disso como a razão porque ele conseguiu terminar bem os dias da vida dele. Ele não fala que foi a oração que o fez terminar bem. Ele também não diz que foi porque ele conhecia muito a Bíblia que ele conseguiu terminar bem. Ele não diz que foram os muitos jejuns que o ajudaram a terminar bem, nem as vigílias, nada disso. Não nessa carta. Ainda que saibamos que Paulo orava muito, lia muito a Bíblia, e que certamente isso é extremamente importante, mas não é sobre isso que Paulo fala aqui. Paulo fala sobre um homem chamado Onesíforo.
capítulo 1, versículo 16. Paulo diz assim: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou. Diga, muitas vezes. E não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando ele chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Paulo só terminou bem por causa de um irmão chamado Onesíforo. E como é que nós sabemos disso? Sabemos disso porque é o próprio Paulo que diz. Paulo diz: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me reanimou, muitas vezes me deu ânimo. Essa palavra reanimou, dar ânimo, é uma palavra interessante no grego, é a palavra anapsicho, de psico. De onde que você lembra? Psicolo. Tem a ver com o coração. É anapsicho. Então Paulo fala que Onesíforo muitas vezes o visitou na prisão em Roma e trouxe ao coração dele ânimo, trouxe ao coração dele cura, trouxe ao coração dele refrigério, trouxe ao coração dele encorajamento. Paulo disse: o meu coração estava seco, o meu coração estava quebrado, o meu coração estava desesperado, o meu coração estava angustiado, o meu coração estava ressentido, o meu coração estava doente. Eu precisei de um Onesíforo para trazer essa psicologia para o meu coração, para curar o meu coração, para me arrancar desse poço onde eu estava. Muitas vezes, meus irmãos, se nós estivéssemos falando aqui do Zé das Couves, sabe o Zé das Couves, lá da feira? E a gente vai lá comprar couve, o Zé das Couves, vai lá. Poderíamos dizer assim: mas o Zé das Couves também, a fé dele é tão frágil. Por isso que o coração dele ficou seco. Por isso que o coração dele ficou doente. Por isso que o coração dele ficou ferido. Porque o Zé das Couves, sabe, aquele homem que tem uma fé mais ou menos, ele não ora direito, ele não lê a Bíblia direito, ele não vai à igreja, ele não jejua, ele não busca Deus, ele é um Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. O Zé das Couves, por isso que ele está assim, com o coração todo arrebentado. Mas não é o Zé das Couves. Quem está falando isso é Paulo. Paulo que diz que o coração dele estava seco, e tão seco que ele precisou que alguém derramasse água. Ele diz que o coração dele estava tão doente, tão machucado, que ele precisou de alguém que trouxesse anapsicho, cura para a alma dele. É Paulo, o homem que Deus usou para escrever mais da metade dos livros do Novo Testamento. Paulo, o homem que Deus usou para implantar inúmeras igrejas. Paulo, o homem que Deus usou para trazer curas a muitos enfermos. Paulo, o homem que Deus usou para libertar muitos cativos de Satanás. Paulo, o homem que Deus usou para discipular muita gente. Paulo, o homem que falou acerca de si mesmo, que ele era o menor dos apóstolos, mas a graça de Deus havia trabalhado muito mais na vida dele. Esse Paulo estava com o coração doente. Esse Paulo estava mal. Esse Paulo estava cansado. E ele diz que Onesíforo, muitas vezes, trouxe água para o coração sedento. Trouxe comida para o coração faminto. Trouxe refrigério para aquele coração enfermo, febril de calor. Não foi apenas uma vez. Foram
muitas vezes. Paulo estava numa das prisões de Roma. E aconteceu que num dia, Paulo estava naquela prisão escura, era um buraco no chão, as prisões de Roma. Era um buraco. E um dia, um soldado romano gritou: visita para o prisioneiro Paulo! Visita para o prisioneiro Paulo de Tarso, da Cilícia! Aí Onesíforo entrava na prisão. E lá estava Paulo, no canto, mal, chorando, dizendo: Deus, o que aconteceu? Há tantos anos eu tenho orado e pedido ao Senhor para me tirar da prisão, Senhor, e até hoje. O Senhor sabe que eu não fiz nada de errado, eu só estava pregando o Evangelho. Deus, eu estou mal, por que o Senhor não responde? E aí chegava Onesíforo. E aí, Paulo, como é que você está? Estou mal, cara, estou muito desanimado. Meu coração está muito quebrado. Paulo não fica assim. Deus é tão bom. E sabe, Paulo, você não está sabendo, mas tem muita gente que está sendo encorajada por causa do seu testemunho. E hoje essas pessoas estão pregando com mais ousadia o Evangelho. Elas não têm medo de ser presas, porque você está aqui, Paulo, dando testemunho da fé. Paulo não fica assim. A sua vida tem marcado a vida de muita gente. E Paulo começava a se animar com o encorajamento de Onesíforo. É mesmo, Onesíforo? É, Paulo. Você se lembra da Trifena e da Trifosa? Paulo, elas não estão brigando mais, Paulo, elas estão uma bênção. É mesmo? É, Paulo. Paulo, Deus é maravilhoso, Deus está fazendo coisas tremendas no mundo. Paulo, levanta a cabeça, fica bem, fica firme. Aí Paulo já se levantava. Onesíforo, obrigado por você ter vindo, obrigado por ter compartilhado essas bênçãos comigo. É, Paulo, Deus é bom, Deus está fazendo. Eu posso orar por você, Paulo? Onesíforo, por favor, ora por mim, ora por mim. Onesíforo abraçava Paulo e começava a orar. Deus aviva o coração de Paulo, sustenta-o, fortaleça-o na caminhada, não deixe desanimado. Senhor, que ele se levante aqui e saiba que o Senhor está fazendo coisas tremendas. Sustenta o Senhor, em nome de Jesus. Dê-lhe graça para suportar, Senhor. E orava por Paulo. E Paulo então tinha o coração incendiado. E no final eles estavam cantando: o único é digno de receber. Aí Onesíforo saía da prisão. E ele deixava um Paulo animadíssimo. Uau, Deus é maravilhoso. O Senhor não se esqueceu de mim. Aí na semana seguinte, lá ia Onesíforo visitar Paulo. Visita para o prisioneiro Paulo de Tarso, da Cilícia. Aí Onesíforo entrava na prisão. Aí ia encontrar Paulo. E lá estava Paulo de novo. Deus, o que está acontecendo? Estou tão cansado, Senhor, e nada acontece. Meu coração está tão quebrado. Deus, o Himeneu e o Fileto eram homens tão preciosos, estão desviando tanta gente do Evangelho, Senhor. Não aguento mais, não aguento mais. Aí Onesíforo chegava: Paulo, como é que você está? Eu não estou bem não, estou mal. O tempo passa e parece que nada acontece. Continuo preso, estou cansado. As notícias que eu recebo são as piores. Mas Paulo não é assim. Paulo, Deus está agindo de forma tão tremenda. Paulo, você lembra aqueles guardas romanos
para quem você pregou quando você esteve preso. Você se lembra que toda a guarda pretória, toda a guarda do palácio ouviu o evangelho? Paulo está frutificando. Hoje tem muito crente no meio do exército romano, Paulo. Aquela semente que você plantou quando você estava preso, ela frutificou. E não deu apenas uma árvore, já tem uma floresta carregada de frutos, Paulo. Paulo, não fica assim, Paulo. Olha, Paulo, eu quero que você saiba, Priscila e Áquila, eles estão bem, e a igreja está florescendo na casa deles. Paulo, é uma bênção, aquele casal é tremendo. Paulo, não fica assim, não fica desanimado. Erasto, você lembra que você deixou Erasto em Corinto? Paulo, a casa dele, ele abriu e tem uma célula maravilhosa, já multiplicou 500 vezes, Paulo, coisa tremenda lá na casa de Erasto, porque a casa de Erasto era uma casa muito grande, ele era o tesoureiro da cidade de Corinto, sabia disso, Erasto? Casa grande, a igreja se reunia lá. A casa de Gaio era outra casa. E não, Paulo está tremendo, Deus está fazendo coisas maravilhosas. E Paulo, você precisa ver, tem tanta gente saindo das igrejas, indo para outras cidades. As igrejas estão crescendo em tantos lugares. Paulo, não fica assim, Deus é tremendo, Deus está fazendo a obra. A palavra de Deus não está presa, Paulo, ela continua transformando vidas, ela é poderosa em Deus. Paulo, fica assim, é mesmo, Onesíforo? Me fala mais. É, Paulo, olha, eu quero que você saiba, e tem muita gente que está orando por você. Você se lembra de Lídia lá em Filipos? Paulo, a igreja ali na casa dela está tremenda. Oh, Onesíforo, obrigado. Paulo, eu posso orar por você? Pode, ora por mim. Senhor, abençoa Paulo, que ele se anime, ele se fortaleça, e o coração dele seja avivado novamente, que ele veja com os olhos da fé aquilo que tem acontecido ao redor do mundo, por causa do testemunho que ele está dando. Senhor, sustenta-o, enche a cama. E orava por Paulo, e no final estava Paulo dizendo: festa, alegria, é uma dança de celebração. Ele, Onesíforo, lá na prisão. E quando Onesíforo ia embora, Paulo estava cantando, celebrando. Aí na semana seguinte, Onesíforo ia visitar Paulo. Visita para o prisioneiro Paulo. Estava lá Paulo de novo. Oh, Deus, que dureza, Senhor, que dureza. Como é que nós sabemos que foi isso que aconteceu? Porque Paulo disse que Onesíforo, uma vez ele deu ânimo? Não, muitas vezes. Porque muitas vezes o coração de Paulo estava desanimado. Muitas vezes o coração de Paulo estava cansado. Muitas vezes o coração de Paulo estava seco. Muitas vezes o coração de Paulo estava desesperado. Não era por pecado que Paulo havia cometido, era por feridas na alma que estavam abertas e temiam em permanecer abertas. E quem foi que trouxe o remédio para trazer bálsamo a essas feridas? Onesíforo. Meus irmãos, se queremos terminar bem a corrida, e se queremos que as pessoas ao nosso lado terminem bem, nós precisamos ser esses Onesíforos na vida uns dos outros. Pessoas que tragam ânimo à vida uns dos outros. Imagina se Onesíforo tivesse chegado para Paulo e tivesse dito: Paulo, você está assim porque você é um pecador, você não tem fé, o seu coração é mau. Ele ia afundar mais ainda Paulo. Mas o que Onesíforo fez foi trazer remédio para o coração de Paulo, foi trazer alento, foi trazer encorajamento, ele trouxe ânimo. Era um amigo que trazia palavras de vida ao coração de Paulo, para que Paulo pudesse se levantar e ser curado no coração. E Paulo precisou desse remédio muitas vezes. Não foi uma vez. Nós precisamos ser essas pessoas. Se queremos que os irmãos do nosso lado terminem bem, nós precisamos ser esses que falam, esses que abençoam, esses que comunicam vida, esses que trazem palavras de encorajamento. Não aqueles que maquiam a caminhada cristã, dizendo: não, é tudo bem, maravilhoso, tem algum problema. Não, aqueles que falam a verdade. A caminhada é difícil,
tem perseguição, tem luta, tem gente que trai, tem gente que abandona, tem gente que está nessa vida por ganância, tem gente que está vivendo uma vida de aparência de piedade, mas não tem poder nenhum da piedade, é gente que finge que é crente, mas é carnal, é gente que finge que é crente, mas que continua mentindo, continua roubando, continua adulterando, continua vendo pornografia, continua batendo na esposa, continua desonrando os pais. Tem esse tipo de gente. Paulo não maquiou o evangelho. Ele disse para Timóteo: é isso mesmo, Timóteo, mas graças a Deus pelos onesíforos, porque tem os onesíforos também, aqueles que vivem a verdade, aqueles que falam a verdade, aqueles que trazem palavras de encorajamento e dizem: Deus é bom. Nós precisamos ser esses onesíforos. Os onesíforos são aqueles que reanimam o nosso coração. Eu me lembro que muitas vezes, inúmeras vezes, eu me assentei lá na mesa da cozinha da casa do papai e da mamãe. Sentava lá e dizia: oh, tanta batalha. E os meus pais eram esses onesíforos. O papai dizia assim: não, filho, nada melhor do que uma noite entre 2 dias. Nada melhor do que um dia depois do outro. Não vai ficar assim. Vai melhorar. Vai melhorar. Como onesíforos. E não foi apenas uma vez, foram muitas vezes. Na cozinha. Que lugar precioso é a cozinha, não é? Na minha teologia, a cozinha é esse lugar da mesa, da comida, do pão, né? O lugar dos diálogos. Esse lugar maravilhoso onde Deus ministra cura. Foi no momento assim que Jesus conversou com os discípulos na última noite, antes de ser traído, comendo juntos, ministrando ao coração deles, trazendo encorajamento para eles, dizendo: olha, convém que eu vá, mas eu preciso ir para enviar o Consolador, ele vai ensinar para vocês todas as coisas, não os deixarei órfãos. Foi ele na cozinha, comendo juntos. Mas é verdade que às vezes o onesíforo precisa ir às prisões. O onesíforo não apenas traz ânimo, aquele que está com o coração cansado, mas é aquele que não desiste, até encontrar a pessoa. Paulo estava numa prisão de Roma, e ele diz assim que Onesíforo, tendo estado em Roma, procurou até o encontrar. Aqui, meus irmãos, nós percebemos que Paulo está na sua segunda prisão. Paulo foi preso uma primeira vez, lá na cidade de Roma, só que naquela primeira prisão ele estava numa casa, que ele havia alugado. O último capítulo de Atos fala isso. E todas as pessoas que queriam iam encontrá-lo na casa. E ele podia falar abertamente do reino de Deus para aquelas pessoas. Mas olha que interessante. Aqui Paulo diz que Onesíforo teve que procurar muito. Então Paulo não estava mais naquela casa, num lugar de fácil acesso. Paulo agora estava numa das prisões de Roma. E Roma era uma cidade com 1 milhão de habitantes. E com prisões espalhadas por todos os bairros. Não era apenas uma prisão, eram várias. E Onesíforo, com esse encargo de Deus no coração, procurou Paulo até encontrar Paulo em uma das prisões. Ele foi numa primeira prisão, eu queria conversar com Paulo, de Tarso da Cilícia. Não, esse prisioneiro não está aqui. Ele não foi embora para casa dizendo: está vendo, Deus? Eu tentei. Se fosse da vontade do Senhor, eu tinha encontrado Paulo aqui. Mas como não é da vontade do Senhor, eu não encontrei, estou indo de volta para casa. Não! Onesíforo ouviu esse não aqui, mas aquele encargo por Paulo continuava no coração dele. Ele foi para uma segunda prisão. Eu estou à procura do prisioneiro Paulo da Cilícia, ele está aí. Não, aqui não tem esse prisioneiro. Ninguém de Tarso.
Onesíforo saiu daquela prisão e foi para casa, dizendo: Deus, já tentei 2 vezes. Não encontrei, então acho que não é para encontrar Paulo. Não. Onesíforo foi numa 3ª prisão. E foi numa 4ª prisão. E foi numa 5ª, e foi numa 6ª, e foi em 10. Ele não desistiu até que encontrou Paulo. E bendito seja o nome do Senhor por isso. E Paulo ora: Senhor, conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque ele não desistiu de me procurar. Eu estava mal, meu coração ferido, meu coração doente, meu coração seco, meu coração cansado, meu coração desanimado, meu coração angustiado. Mas Onesíforo ouviu o Senhor e não desistiu, até me achar na prisão, orar por mim e ministrar sobre a minha vida. Deus, conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Nós precisamos ser esses que vão atrás das pessoas até as encontrarmos. Porque há muitos Paulos em prisões na alma. Há muitos Paulos presos em grilhões no coração. Há muitos Paulos presos nas mazelas da vida, acorrentados. Não porque não amam a Deus, não porque não temem a Deus, não porque não tenham tido uma experiência com Deus, mas porque estão com o coração tão quebrado e tão cansado, que não têm forças para se levantarem sozinhos. Precisam de um Onesíforo que vá se encontrar com eles, para trazer-lhes palavras de ânimo e de vida. Gente que não desista. Talvez você esteja se lembrando de alguém assim agora. Pessoas que serviram com você aqui em Lagoinha e que hoje não estão mais aqui. Foram embora. Você nem sabe como que essas pessoas estão. Talvez elas estejam ali no canto dizendo: Deus, por favor, eu só queria ouvir uma palavra. Alguém disse, foi um teólogo alemão, o Bonhoeffer. Ele disse assim, que a palavra de Deus na boca do irmão é mais forte do que a palavra de Deus no meu coração. A palavra de Deus na boca do irmão é mais forte do que a palavra de Deus no meu coração. Todos nós temos muitas promessas de Deus, não é verdade? E podemos ficar nos lembrando dessas promessas, não é? Mas é tão diferente quando um irmão, sem saber de nada, vem para nós com uma palavra profética e diz: olha, Deus está falando isso na sua vida. O nosso coração fica aquecido, não fica? A gente se lembra: uau, Deus se lembrou de mim. Não que Deus tenha se esquecido, não que não nos lembrássemos da promessa, mas é tão diferente quando alguém fala aquilo que Deus já falou conosco, não é? Nosso coração fica tão aquecido, não fica? É isso que Bonhoeffer disse: a palavra de Deus no coração do outro é mais forte do que a palavra de Deus no nosso coração. Quando o outro fala aquilo que nós já sabemos e confirma aquilo que nós já sabemos, o nosso coração fica: Deus, o Senhor está presente, o Senhor está agindo, o Senhor é maravilhoso. Existem Paulos presos que conhecem a palavra, que conhecem as promessas, mas eles precisam que o Onesíforo vá reavivar, acender novamente essas promessas nos seus corações. Pessoas que não desistam e que são leais. Paulo fala para Timóteo mais uma característica de Onesíforo. Ele diz assim: você sabe muito bem, versículo 18, quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Onesíforo era da cidade de Éfeso. E como você deve se lembrar, em Éfeso houve um avivamento poderoso, Atos 19. Tremendo, tremendo. A primeira marcha para Jesus da história da igreja aconteceu, sabe aonde? Em Éfeso.
Não tinha esse nome, é claro. Esse nome foi dado depois. Mas já tinha o ato. As pessoas saíram pelas ruas da cidade de Éfeso, confessando publicamente os pecados, e foram para a praça pública, queimaram seus livros de magia, de ocultismo e de feitiçaria, porque elas diziam: só o Senhor é Deus, só Jesus é Deus, só Jesus é Deus, só Jesus é Deus. A marcha para Jesus nada mais é do que dizer: só o Senhor é Deus. Houve esse avivamento em Éfeso, tremendo. Os lenços e aventais de uso pessoal de Paulo eram usados para curar as pessoas, os endemoniados eram libertos, e foi um poder de Deus. E sabe quem estava lá? Onesíforo. Paulo diz: você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Mas o mais impressionante é que agora Paulo está preso em Roma. E por causa dessa situação de Paulo, agora esquecido numa prisão de Roma, muitos simplesmente haviam virado as costas. Fígelo, Hermógenes, Himeneu, Fileto, Demas, Alexandre, todos me abandonaram. Agora eu não sou mais útil, estou preso, estou em Roma, escondido. As pessoas não estavam tão interessadas em mim. Mas Onesíforo é diferente. Da mesma maneira como ele me serviu em Éfeso, no meio do fogo do avivamento, ele veio me servir aqui na prisão, onde ninguém quer vir, mas ele veio porque ele é leal. Ele veio porque ele se importa comigo. Ele se veio porque ele tem o coração voltado para o meu coração. Ele permaneceu mesmo, ele não mudou. Ele não me jogou na lata de lixo. Ele não virou as costas para mim. Ele não foi para Tessalônica como Demas. Ele me procurou até me encontrar em Roma. A mesma maneira como ele me serviu em Éfeso no meio do fogo do avivamento, ele me serviu em Roma no meio do fogo das prisões. Precisamos ser onesíforos. Pessoas que trazem ânimo ao que está cansado, trazem água ao que está sedento, trazem refrigério àquele cujo coração está febril de calor. Pessoas que não desistem daqueles que não estão mais aqui, mas procuram essas pessoas até que a encontremos, porque permanecemos leais, os mesmos, coerentes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo. Ele não se envergonhou das minhas algemas. Tendo estado em Roma, procurou-me até me encontrar. E o Senhor conceda a ele misericórdia naquele dia. E você sabe, Timóteo, muito bem, quantos serviços ele me prestou em Éfeso. E agora, com essa carta, nós temos mais um fruto da vida de Onesíforo. Sabe qual é o outro fruto na vida de Onesíforo? Timóteo. Aquilo que Onesíforo fez com Paulo, agora Paulo está fazendo com Timóteo. Paulo está trazendo fogo ao coração de Timóteo novamente. Paulo está trazendo ânimo ao coração de Timóteo. Paulo está levantando Timóteo novamente, porque lá atrás um Onesíforo o havia levantado. Lá atrás um Onesíforo o havia animado. Agora Paulo pode servir Timóteo dizendo: Timóteo, reanima o dom de Deus que há em você, mediante a imposição das minhas mãos, Timóteo. Levanta, Timóteo, vá em frente, prega a palavra, quer seja oportuno, quer não, cumpra cabalmente o seu trabalho de evangelista, Timóteo, levanta. E Paulo só pôde fazer isso porque lá atrás o Onesíforo não desistiu dele. O Onesíforo procurou até o encontrar. O Onesíforo, quando ouviu o Espírito Santo, e a minha sogra que diz isso, né? Não existe cisma, né, minha sogra? Existe o Espírito Santo, não é? Então, se você tem um coração incomodado em relação a alguém, não é cisma, é o Espírito Santo, dizendo: liga para aquela pessoa, telefona para ela, manda um e-mail, manda um WhatsApp, deixa uma mensagem lá no Facebook. Onesíforo procurou Paulo até o encontrar e manteve-se com Paulo até o final. E é por isso que agora Paulo está podendo encorajar Timóteo. E não apenas Timóteo,
mas toda a igreja que Timóteo pastoreava. Os olhos de Paulo não estão apenas em Timóteo, mas estão nessa próxima geração que vai nascer a partir do trabalho ministerial de Timóteo. A continuidade da fé cristã aconteceu na vida de Timóteo, e a partir da vida de Timóteo, na vida de outras pessoas, porque um Onesíforo reanimou Paulo, não desistiu de Paulo, manteve-se ao lado de Paulo até o final. Como terminar bem? Precisamos de Onesíforos. Precisamos ser Onesíforos. Para que possamos ajudar outros a terminarem bem. Então olha para o Onesíforo aí do seu lado. E diz para ele: você é Onesíforo. Vamos ficar em pé? Queria que você desse a mão para a pessoa do seu lado. Nós ainda vamos ter um momento de oração. Feche os seus olhos no seu lugar. E o fechar de olhos tem simplesmente um propósito. Para que você não se distraia com a pessoa que está à sua frente, atrás de você, do seu lado. Porque às vezes, hoje mesmo, agora, do seu lado esteja um Paulo, cheio de perguntas, cheio de dúvidas, e que precisa tão somente de um Onesíforo. Talvez você seja esse Paulo, talvez você seja esse Timóteo. Talvez você seja esse cujo coração está tão seco, tão cansado. Você precisa tão somente de uma palavra de ânimo, de alguém que venha lembrar-lhe das promessas que Deus já fez. Só disso. Ou talvez você esteja aqui nessa manhã e até agora não sabia por que razão você veio. Mas agora você sabe. Você veio para ter um encontro com o Senhor. Você veio para ser transformado por Ele. Você veio para tirar os seus fardos tão pesados. Veio para lançar esses fardos nas mãos do Senhor. Talvez você não conheça Jesus e nunca tenha feito essa oração, entregando a sua vida a Jesus. Você está perdido, sem Deus no mundo. É verdade, existem batalhas na vida cristã, mas na vida cristã existem os refrigérios trazidos por Deus. Aquele que está longe dos caminhos do Senhor só tem batalha, não tem refrigério, porque não tem Deus. Mas hoje mesmo você pode ter um encontro com o Senhor. Ele trouxe você aqui nessa manhã. Ele trouxe você aqui para mudar a sua vida, para dar a você uma nova esperança, um novo caminho. Talvez você esteja longe dos caminhos do Senhor, vivendo uma vida de pecado, tendo aparência de piedade. Todo mundo acha que você é crente, mas você sabe que a sua vida está uma bagunça. O Senhor Jesus te convida também nessa manhã, para que você, filho, volte para a casa do Pai e comece essa nova caminhada maravilhosa de novo. Quem é você?
Só podemos terminar bem se terminarmos com Jesus, combatendo o bom combate. E essa manhã eu faço para você o maior convite e o melhor convite de todos os convites. Venha para Jesus, entregue a sua vida a Jesus, volte para Jesus. Não fique lutando no seu coração dizendo: eu não preciso, eu não preciso, eu não preciso. Satanás é que faz isso. Satanás é que fala essas palavras. É Satanás que diz: você não precisa, você não precisa. Porque Satanás quer manter você preso, preso em grilhões, preso na mentira, preso longe de Deus. É impossível viver bem longe de Deus. Não tem como viver bem longe do Senhor. Então não ouça os sussurros de Satanás, não. Ouça o convite que o Senhor te faz. Volta para casa. Venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Eu aliviarei você. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Deus. A nossa vida começa com Deus e vai terminar em Deus. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Se você ouviu o chamado do Senhor e você deseja entregar a sua vida a Jesus, ou se você deseja voltar para os caminhos do Senhor, a hora é agora. Aí no seu lugar, você vai levantar uma de suas mãos bem alto dizendo: sou eu. Pode soltar a mão do seu irmão. Jesus abençoe você, Jesus abençoe. Isso, sem constrangimento algum. Levante, você que volta para o Senhor, entrega a vida para Jesus. Jesus abençoe, Jesus abençoe, Jesus abençoe. Sim, levante, não tenha vergonha. Jesus abençoe, Jesus abençoe, Jesus abençoe. A hora é agora, o tempo é esse, é esse. Enquanto nós vamos cantar essa canção, você que levantou a sua mão, sem constrangimento algum, você vai deixar o seu lugar e vai vir aqui à frente agora, dizendo: Senhor, sou eu não tenho vergonha, eu não tenho medo. Porque o Senhor disse que aquele que te confessar diante dos homens, esse o Senhor vai confessar diante do Pai que está nos céus. Então por isso é um momento público. Pode vir, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Venha aqui à frente, saia e venha em nome de Jesus. Seja livre agora, livre para sair do seu lugar, livre para tomar essa decisão. Livre em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode vir todos, lá da segunda galeria, aqui da primeira galeria. Pode vir, enquanto cantamos essa canção. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração,
Estenda suas mãos aqui para frente. Abra sua boca e ore por essas pessoas que vieram aqui à frente. Ministre sobre elas. Pai, no nome de Jesus, oramos por cada uma dessas pessoas que veio à frente. E vieram à frente, ó Deus, porque ouviram a Tua voz e responderam sim ao chamado do Senhor. Obrigado, ó Deus, porque agora mesmo o Senhor começa a operar uma transformação nesses corações. Obrigado, ó Deus, porque agora mesmo o Teu Santo Espírito marca essas vidas. Elas são seladas com Teu Espírito. Obrigado, ó Deus, porque agora mesmo as cadeias que as aprisionavam longe do Senhor estão sendo quebradas. Obrigado, ó Deus, porque agora mesmo o fardo que elas carregavam cai no chão. E elas recebem paz. Elas recebem um refrigério. Porque elas recebem o próprio Senhor na vida delas. Nós as abençoamos, ó Deus. Abençoamos a casa e a família de cada uma dessas pessoas. Que a doce presença do Senhor invada não apenas o coração dessas pessoas, mas também invada a casa delas. Que a glória do Senhor brilhe no lugar onde elas moram. Que as trevas sejam dissipadas. E ao entrarem em casa, ó Deus, elas percebam que o ambiente está diferente, porque o Senhor está ali. Que seja assim na vida dessas pessoas, Pai, no nome de Jesus. E oramos também por nós, ó Deus, para que sejamos onesíforos na vida dos nossos irmãos e irmãs. Que hoje mesmo, que essa semana, obedeçamos ao chamado do Teu Santo Espírito. Que seja assim, Pai. Nós oramos pelos nossos novos irmãos e irmãs e os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Todos vocês que vieram aqui à frente, quero dizer-lhes que inicia uma nova caminhada. Não é fácil, não é. Mas não estamos sozinhos, Deus está conosco. E nós queremos anotar o seu nome, o seu telefone, para manter contato com você. Porque você também, como cada um de nós, você também precisa de onesíforos. Então eu queria pedir que você acompanhasse esses irmãos que estão com o colete verde para uma sala aqui à minha esquerda, que nós queremos anotar os seus dados para manter contato com você. Pode levantar, podem ir. Sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. Pai, te agradecemos por essa manhã e cremos, ó Deus, que nessa manhã o Senhor mesmo despertou muitos onesíforos que abençoarão Paulos e que ministrarão sobre a vida de Timóteos. Te agradecemos, Pai. Bendizemos o nome do Senhor, porque o Senhor não desiste de nenhum de nós. Um dia fomos como Paulos e como Timóteos,
E o Senhor misericordiosamente nos enviou Onesíforos. O Senhor não desistiu de nós. Te agradecemos, Pai. E agora abençoa-nos no restante desse dia. É o que te pedimos no nome de Jesus. E agora que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, e sobre todo o povo de Deus espalhado pelas nações da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Nós estamos tão felizes de estar aqui hoje, Pai, porque nós tínhamos muita saudade, estamos morando fora do Brasil, mas estamos muito gratos por cada oportunidade que Deus nos permite estar de volta aqui em Lagoinha. E eu queria chamar aqui a pastora Renata, porque nós queremos nos despedir nesse culto com um presente que a nossa querida irmã Ângela nunca se esquece de trazer. Porque hoje, dia 31 de julho, não vai passar batido. E a igreja só não preparou um boletim todo especial hoje, porque o senhor possivelmente estaria viajando. Mas semana que vem eu quero convidar os irmãos a virem preparados com uma cartinha. Ele lê tudo. Um desenho feito pelos seus filhos, um carinho para o seu pastor. Porque estamos celebrando 44 anos de ministério em Lagoinha! Que gostoso estar aqui hoje. Então, domingo que vem nós vamos ter bolo e tudo. E você já pode vir preparado com a sua torta de abobrinha, o que quer que seja que você puder, para demonstrar o seu carinho pelo pastor Márcio. Mas vamos cantar parabéns hoje também? Vamos? Vamos lá? Parabéns pra você nesta data querida, com Jesus ao seu lado, eternidade de vida. Parabéns pra você nesta data querida, com Jesus ao seu lado, eternidade de vida. Viva Pastor Márcio! Viva o vovô! Vamos encerrar esse culto, essa reunião, orando então pelo nosso pastor. Estenda as suas mãos aqui à frente. E domingo que vem estamos com tudo preparado para celebrarmos esses 44 anos. Agradecemos por esses 44 anos de caminhada ministerial do pastor aqui em Lagoinha. Louvamos, ó Deus, pelo dom da vida. O Senhor o tem renovado, o Senhor tem dado a ele saúde, o Senhor tem dado a ele forças. Bendito seja o nome do Senhor. Agradecemos, ó Deus, por todas as sementes que o Senhor o permitiu plantar, pelas árvores que nasceram, pelas florestas frutíferas que nasceram a partir daí. Abençoa-o e que ele viva muitos e muitos anos, com saúde, com força, com sabedoria, com graça, à frente do teu povo aqui em Lagoinha. Oramos por ele, Pai, e o abençoamos, juntamente com a dona Renata, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, queridos. Só lembrar que às 18 horas, se Deus quiser, o pastor Gustavo e a Ana Paula estarão ministrando. E eu sei que será Amém, assim que começa, viu? Graça e paz, amém? Dê um abraço gostoso no seu irmão. Vá na paz, vá na graça do Senhor.